Desde que o divórcio foi instituído oficialmente no Brasil, há 40 anos, o número de casais que optam pela separação, infelizmente, tem crescido. Somente no ano passado, o número de divórcios aumentou 4,7%, de acordo com o IBGE. No Mente Aberta de hoje, Cássio Miranda entrevista uma especialista em direito que conta como lida com o divórcio, pauta recorrente em sua profissão, sem abalar seus valores cristãos. Seja bem-vindo ao nosso programa Mente Aberta. E hoje vamos conversar sobre divórcio, como lidar com o divórcio e como lidar sendo um advogado, sendo uma advogada. E para bater um papo sobre esse assunto, para conversar sobre isso, eu tenho o prazer de receber aqui no Mente Aberta a professora Luciana Mansur. Ela é mestre em Direito, professora universitária, professora de Direito da Família na Faculdade Batista de Minas Gerais. Luciana, seja muito bem-vinda ao Mente Aberta. Muito obrigado, viu, querida? Eu que agradeço. Luciana, como é que você faz, professora Luciana, como advogada, para lidar com a situação quando chega no teu escritório e fala o seguinte: doutora Luciana, nós queremos divorciar. Você já dá encaminhamento aos papéis? Como é que é? Porque parece que a sua experiência é um pouco diferente, né? Não, no meu escritório a gente não faz divórcio. A primeira coisa chegou lá, a gente tenta não fazer o divórcio. Claro que um ou outro divórcio, né, a gente vai fazer, mas em situações assim, que são situações excepcionais, que não tem mesmo como seguir aquele casamento. Quando um dos dois não querem parar de adulterar, quando existe um caso de adultério muito... traindo com travesti, traindo com isso, aí a outra pessoa corre até um risco na sua saúde, sim, né? Sim. Quando há agressões físicas, aí a pessoa não tem jeito, tem uma psicopatia e aí realmente tem que se separar porque corre um risco de vida. Aí sim, mas quando o problema geralmente quando o cliente chega lá eu falo assim, existe agressão física? Não. Existe adultério? Não. Qual é o motivo? A gente não está dando mais certo, eu não faço esse divórcio. Mas, Luciana, eu vou tentar chamar de professora. Eu chamar de Luciana, porque nós trabalhamos juntos na faculdade, então eu vou colocar a professora, vai ficar meio artificial. Luciana, mas o que eu fico me perguntando qual é o percentual de consultas por motivos que não sejam esses que eu chamo de graves. Não quero minimizar as motivações dos outros, não. Mas para mim, às vezes é uma questão de incompatibilidade. Isso não justifica. Mas né? Hoje em dia é muito, muito alto esse percentual. Porque é o seguinte, hoje as pessoas não estão querendo mais ter problemas. Elas acham que vão se casar para o outro fazê-la feliz. E, na realidade, nem ela é feliz com ela mesma. Então, ela está esperando uma coisa que é impossível. Porque quando você não é feliz com você mesmo, como que a outra pessoa vai te fazer feliz? Você está insatisfeito. Eu tive um caso, isso foi ano passado, e esse caso foi um caso que eu falei que foi um caso de sucesso. Que eles me chegou ele com a mãe, e a mãe, uma senhorinha, e ele, um senhor, que queria se separar porque ela já não estava tendo nada com ele há uns 4 anos. Ele estava casado há muito tempo? Estavam casados há 10 anos. E ele tinha uma filha de 6. Então, já tinha 4 anos que eles não tinham relacionamento, ele não havia traído ela em hipótese alguma. Eles não tinham mais contato físico? Não tinha contato físico, nada. E aí a mãe, né, meu filho sofre por causa disso, então a gente quer, foi até uma aluna minha. Falei, então calma, primeiro eu quero conversar com ela. E aí ele falou, não, pode conversar, porque eu gosto dela ainda, mas ela não quer, e ela não quer nem conversar. Bom, resumindo o caso, ela foi ao escritório, nós conversamos, e eu vi claramente que ela estava com depressão. E desde o nascimento da primeira filha, a filha nasceu, a única, a filha nasceu, e ela teve a perda da mãe. Eu não lembro se foi da mãe ou do pai, mas parece que foi da mãe. E tinha um histórico muito sério de rejeição para trás. E aquilo tinha virado uma bola de neve, porque o fato dele, a mãe morar fora de Belo Horizonte, ele não tinha ido ao enterro, então aquilo para ela...
coisa. Magoou muito, e aí a gente começou a conversar. Eu falei, tudo bem, a gente pode até divorciar, mas primeiro eu quero 6 encontros, a gente vai ter 6 encontros aqui no escritório. Fez um desafio para ela. E a gente vai tentar junto reverter essa história. Porque separar a Cássia é muito ruim. E às vezes as pessoas chegam como uma forma de aliviar. Sim, mas... Ai, não quero ver, eu quero me separar que minha vida vai ser outra. Não vai. Entendeu? Isso eu deixo muito claro, sua vida não vai ser outra, não vai ser melhor e pode ser muito pior. Porque você está acabando com o problema imediatamente, mas criando outros depois, principalmente se tiver filho. Né? Quando tem uma criança envolvida, aí que fica... Aí acabou. Você nunca vai deixar de ser pai ou mãe. Não tem ex-pai e ex-mãe, né? Não existe isso. E não vai existir nunca ex-mulher ou ex-marido. Ah, é? Não. Ele sempre vai ser... Pra sempre? É pra sempre. É pra sempre. É Os verdade. problemas com o filho vão ser pra sempre. Os problemas familiares vão ser pra sempre. Agora, Luciana, por que será que o número de divórcios, pelo menos que a gente tem notícia, tem aumentado tanto? Parece que tem algo de descartável nos contratos nupciais assumidos. Eu estou chamando de contrato nupcial, não sei se o nome correto é esse. Mas pelo menos assim, as uniões feitas no cartório, que antes tinham um valor, na época dos meus pais, por exemplo, tinha um peso. O que é? Da sociedade, é do ser humano? O que você entende? Eu acho que é da falta de valor moral até. Que hoje as pessoas não estão tendo mais, né? Não tem temor a Deus, aquilo que Deus uniu. Não se separa o homem, não é assim? Elas estão trazendo muito descartáveis. Ah, não quero mais. Então é a nova possibilidade de um recomeço com uma outra pessoa para ter uma outra vida. Cansei. E eu acho que tem muita influência da mídia. Muita influência do que as pessoas hoje estão colocando na mídia. Hoje você pode fazer o que você quiser, a liberdade é muita. Então, para que eu vou passar por isso? Eu lembro que eu vi um depoimento de um padre muito interessante, ele falando que a TV aberta mais conhecida no Brasil, não preciso dizer o nome, é uma pesquisa em que as cidades de pequeno porte, nas quais o sinal dessa TV chegou, o número de divórcios praticamente triplicou. E o padre, o argumento dele é um artigo que ele escreveu, não foi só uma palestra, foi um artigo científico que ele escreveu. Ele afirma isso, a influência da mídia na mudança comportamental, moral dessas pequenas comunidades. Isso é bíblico. A influência... Renovar sua mente onde? Na palavra. Se você está renovando a sua mente na televisão, se você está renovando a sua mente assistindo aquilo ali constantemente, aquilo passa a ser normal para você. Né? E aquilo, o que você faz? Você vai acreditar naquilo ali. Agora, você como advogada cristã, mulher, sem querer acusar vocês, mulheres, mas assim, eu tenho ouvido muito, que eu gostaria de estar ouvindo menos isso, o seguinte discurso, porque parece que muitas mulheres estão buscando divórcio agora. Discurso, eu quero ser feliz. Por que está aumentando tanto o discurso? Antes elas queriam e não tomavam atitude. Como é que você imagina que está acontecendo? Bom, eu acho o seguinte, antes a mulher, ela tinha a palavra correta não seria inferiorização, não. Mas ela tinha um sentimento que foi colocado de que o homem é que tinha o poder, o homem, ela não tinha a mulher antes que era separada, ela sofria um preconceito, hoje ela já não sofre mais, com esse feminismo, essa questão de somos iguais, né, equiparação da mulher e do homem, eu acho que ela não tem mais essa questão de, como que vai ser depois? O que vão dizer de mim? O que vão dizer de mim? Eu tenho o mesmo direito que ele, eu não estou feliz com ele, então eu tenho direito de me separar e ter uma vida como o homem faz. Eu acho que tem sido isso que tem aumentado. Porque quando você pega na Bíblia, é interessante que quando você menciona o divórcio na Bíblia, não há a menção da mulher pedir divórcio do marido. É do homem dar a carta de divórcio. É do homem dar a carta de divórcio. Parece que é uma liberação masculina para que a mulher não fosse mal vista socialmente e a liberasse, né, na vida. Na questão bíblica, a gente vê que o divórcio não é coisa de Deus. Né? Tem lá falando que Deus abomina o divórcio. Então, é por causa da dureza do coração do homem que se permite que o homem dê a carta de divórcio à mulher. E tem aquela parte que fala, né? Que se o homem quiser deixar a mulher, que ele a deixe, porque ela também não é obrigada a continuar com uma pessoa que não tem a mesma fé. Mas isso tem que partir
dele. Porque na concepção da fé cristã, o divórcio é abominável, né? Eu creio dessa forma. Eu creio que a partir do momento que você fez um contrato, porque é um contrato que você faz com uma outra pessoa, de comunhão de tudo, de vida, de sonhos, de financeiro, né? E que é um motivo pelo qual hoje há muita separação, é a questão financeira. Sim, sim. Né? Então, a partir do momento que você tem um contrato com uma pessoa, você tem que cumprir aquele contrato. Porque a pessoa, eu tenho meu lado ruim e meu lado bom. Meu marido tem um lado ruim e tem um lado bom. Se eu não colocar na balança o lado bom, né, 2 vezes mais do que o lado ruim, eu vou me separar. E ele vai se separar de mim. Porque a gente não é bom o tempo todo. Né? Então a gente tem que pesar. E hoje essa questão não está sendo levada em conta. O lado ruim são os olhos bons, não é? Se você tem olhos bons, o seu corpo todo vai ser iluminado. Perfeito. Se você olha outra pessoa com olhos bons, aquela situação ela vai conseguir chegar onde você quer que chegue. Agora, se você começa a criticar, começa a olhar com olhos ruins, fica insustentável. Aí você vai olhar para o outro do lado, que é sempre a grama é mais verde, né? E vai achar que o outro vai ser melhor. E aquele ali vai te perdendo valor. E aí eu acho que o divórcio está vindo daí mesmo. E você entende que essa grama mais verde, essa comparação, porque existe muito isso, né? De comparar o marido da outra, a esposa do outro, eles têm uma vida melhor. Essa comparação ela acaba gerando mesmo atrito do casal. É uma comparação burra, né? Por quê? Você me desculpe a palavra. Porque hoje as redes sociais expressam aquilo que não é a realidade da vida da pessoa. Nessa hora o Facebook, o Instagram atrapalha. Aí aparece o casalzinho em Paris, abraçadinho, aparece isso, aparece aquilo, mas você não sabe por trás daquilo ali o que é. E a gente não pode acreditar naquilo que você está vendo ali. A hora que você vê, você já viu aqueles casos que você fala assim, nossa, fulano separou. Você assusta. Como? Aí você vê que não bate com a realidade que as pessoas viam. Porque não existe casamento perfeito. O casamento não é um mar de rosas. O casamento é construído a partir daquilo ali que você se propõe. Né? E é isso que esse casal que eu falei, a gente fez as 6 sessões, estava tudo errado na vida deles. Eles estão juntos até hoje. Que coisa. Isso tem o quê? 2 anos e todo fim de ano ela me manda, estamos felizes. Porque foram colocadas as coisas nos devidos lugares. Os olhos saem do mundo, volta para dentro do casamento, né? É um esforço conjunto e ali eles estão e a menininha feliz da vida. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.